A Câmara de Ribeirão Preto vai analisar nos próximos dias o projeto de lei para a reforma administrativa da Prefeitura. A proposta foi necessária após uma ação de inconstitucionalidade apontada pelo Tribunal de Justiça do Estado. A proposta faz parte de uma reforma administrativa determinada pelo Tribunal de Justiça. Em 2024, desembargadores consideraram inconstitucionais mais de 200 cargos comissionados da Prefeitura de Ribeirão Preto. Esses cargos de confiança, criados para funções diferentes das previstas, foram estabelecidos por leis complementares. O grande problema do cargo comissionado é que ele é importante para o direcionamento político, ele é usado como moeda de troca, muitas vezes para ter um apoio, uma base partidária, e isso é inerente ao nosso sistema da divisão de poderes, é necessário ter essa moeda. Agora, a questão é que às vezes você tenta criar um volume maior e aí você tenta maquiar funções operacionais ou táticas como estratégia, colocando que ele chefia alguma coisa. Então a gente vê, às vezes, chefe de divisão, chefe de seção que não tem subordinado, não chefia nada, mas está no papel. Então isso acaba gerando questionamento na justiça, essa maquiagem, porque a gente sabe que quanto mais cargos comissionados tem um governo, isso aumenta a possibilidade de ele ampliar a base de governo, ampliar os aliados, né? Então é uma moeda de troca importante. Essa questão de nomeação é uma questão muito séria, porque ela gera uma condição de exercício profissional para o servidor político, não para o servidor público. Então, uma das indagações que eu tenho é: será que com todos os recursos que estão disponíveis para as prefeituras, será que com toda a exigência que existe nos concursos, nenhum servidor público concursado tem competência para ocupar um cargo de chefia? Tem que nomear alguém de fora? O documento também reforça que a Constituição exige concurso público para ocupar cargos efetivos na administração. Isso garante moralidade, eficiência, melhor qualidade no serviço e igualdade de oportunidades. Entre os cargos considerados inconstitucionais e que serão readequados estão diretor de departamento, chefe de divisão, assessores, administrador regional, controlador-geral do município, entre outros. Ele está propondo agora, ele vai ter que arrumar a situação. E aí você teria uma oportunidade de fazer talvez uma reforma administrativa um pouco mais ampla, mais moderna do que a que foi proposta, dividindo claramente entre o nível estratégico, tático, operacional da administração pública. Nível estratégico, nem discussão, cargo comissionado, direção político-partidária. Nível tático, que é justamente a zona de que é como se faz. Então as legislações mais modernas são usando as funções gratificadas, ou seja, eu coloco um servidor público de carreira, mas ele não é empossado para esse cargo. O prefeito tem uma certa mobilidade, isso dá uma certa agilidade à máquina pública. E atividade operacional, sim, concurso público, eminentemente. Então, esse nível intermediário, que aqui em Ribeirão não está tão bem desenhado, legislações mais modernas de desenho, e eu acho que caberia ao Ricardo uma oportunidade de ter os 3 níveis de forma bem organizada. O problema de se aumentar despesas dentro da situação em que nós nos encontramos no Brasil já não é nem mais uma questão de responsabilidade orçamentária, é responsabilidade histórica. Então, quando a gente olha o papel da Câmara, o vereador é tudo na cidade, porque ele foi eleito para representar o cidadão que não tem tempo para isso. Ele ganha para fiscalizar o prefeito, que foi eleito para cuidar da cidade por parte de um cidadão que também não tem tempo para isso. Então, a questão que fica: aonde está a responsabilidade da Câmara nessa hora? Está exatamente em, digamos assim, conduzir a gestão do Executivo para aquilo que o eleitor tem que fazer, que é o quê? Controlar a despesa, otimizar o uso do dinheiro que lhe é escasso. Além das mudanças exigidas pela Justiça, o projeto prevê a criação de uma secretaria voltada para pessoas com deficiência e idosos e a possível transformação do Departamento de Comunicação Social em Secretaria de Comunicação. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Doutor Gustavo Bugalho, advogado, participa com a gente ao vivo já aqui no nosso núcleo de jornalismo. Bem-vindo, doutor. Quais são os principais pontos dessa reforma administrativa determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Basicamente, essa reforma administrativa que está sendo proposta está relacionada com uma decisão, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que entendeu que diversos cargos em comissão de uma reforma administrativa anterior, eles eram inconstitucionais. Por quê?
porque na descrição desses cargos, embora fossem cargos em comissão, a descrição era relacionada a cargos operacionais, administrativos, o que a Constituição Federal proíbe. Então, essa reforma administrativa que está sendo proposta vai extinguir, né, esses cargos e aproveitou-se para realizar algumas reorganizações de secretarias e a criação de 3 novas secretarias. Doutor, de que forma essa reforma pode impactar o funcionamento da administração pública em Ribeirão Preto? Bom, essa reforma, do ponto de vista dos cargos que foram extintos, na prática pouco vai impactar, né? Até porque é mais uma questão de adequação, né, à legislação. Agora, as secretarias que estão sendo criadas, por exemplo, uma secretaria ligada à questão de tecnologia, pode trazer uma diminuição da burocracia, uma maior rapidez, além da questão da transformação da Secretaria de Infraestrutura em infraestrutura e zeladoria, que pode ajudar aí a resolver um problema que é constante no nosso município, que é, como já disse, a zeladoria. A expectativa é que esse projeto traga, de fato, alguns cortes de comissionados. Exatamente. A ideia é que serão cortados alguns cargos de diretoria, de chefia, inclusive cargos de diretoria e de chefias que não têm subalternos. Isso era uma coisa que acontecia muito no município de Ribeirão Preto, não só em Ribeirão Preto. Esse tipo de decisão do Tribunal de Justiça tem acontecido em vários municípios do estado de São Paulo. Até esse é o gancho que eu já quero perguntar para o senhor, porque são ações que acontecem, doutor, a gente percebe que a prefeitura cria ali um projeto, passa pela Câmara, aprova, mas chega lá na frente e o tribunal diz, olha, não foi dessa forma que a gente pediu para ser feito, e aí esses cargos acabam tendo que ser extintos mesmo. Isso corre o risco de acontecer se não estiver sendo feito da maneira correta, doutor? Com certeza. Se a reforma, né, que está sendo proposta não atender corretamente o que a Constituição determina, ou seja, cargo em comissão somente para chefia, direção, assessoramento e as atribuições corretamente desenhadas e descritas, vai acontecer uma nova ação direta de inconstitucionalidade, uma nova necessidade de adequação. Isso está acontecendo em muitos municípios, tem municípios que já estão na 3ª, 4ª reforma administrativa, porque não se adequa ou tenta achar brechas para não observar o que a Constituição determina. Doutor Gustavo Bugalho, advogado, agradeço a presença do senhor aqui com a gente. Doutor, um grande abraço, boa semana e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou à disposição. Até mais, doutor.